Uhul! Tá começando mais um Bocuda! Olha a gente aqui de novo! E com convidada, nossa primeira convidada. É por isso que a gente está assim, nessa posição diferente. De ladinho. Ai, que gostoso! E é nosso primeiro podcast com convidado, nosso primeiro episódio. Com convidada. Exato. Tô me sentindo muito especial agora. Legal. Eu não sabia dessa informação. Voz. E estamos com a Caterine. Caterine Luiz. Oi, querida. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Vou apresentar, tá? Por favor. Ó, Caterine, além de minha amiga, tem 28 anos, jornalista. Ela é apresentadora, ela cria conteúdo e adora falar de sexualidade, sexo e afins. Eu conheci a KT 2019. Um pouquinho depois da Ju. Um pouquinho depois da Ju. Eu trabalhava numa boutique erótica e aí você ia lá direto gravar conteúdo, só que em algum momento ali a gente parou pra conversar. Eu falei, essa daí é das minhas, gosta de Bateu sexo. Bateu um match. Deu um match, gente, Eu ia lá nossa. na loja gravar. Eles eram o meu cenário. Eu tava lá toda semana. É, isso mesmo. Você E aí acabava assim, eu gosto de falar, gosto de sexo. A gente Sabe sempre é de apresentar, noite. Sabe apresentar, fala bem. Muito obrigada. É o que dizem as boas línguas. Afinal, o KT também é jornalista. Sim, você também. Então eu você entende. Disso a gente... Talvez de sexo a gente não entenda tanto. Mas de comunicação a gente não. entende um pouco mais. Vocês Não, você acha entendem, que sim? sim. Então Você acha que a gente tem sexo? Acho Nossa, que a Carlinha, inclusive, tem um podcast, a Carlinha, não sei se você sabe, chamado Bocudas. É por isso que ela tá aqui. Entendi. Já ouvi falar. É por isso que ela fala pouco, ainda mais. Entendi. Não, então se você, assim, tão renomada no mercado, tá falando que a gente entende de sexo, então quer dizer que a gente... Quem sou eu pra dizer que não? Entendeu? A gente gosta, a gente fala muito. E há muitos anos a gente tá no mercado. Há muitos anos falando de sexo e provando, né, pra todo mundo que tem que falar de sexo. A gente tem que naturalizar. Sim. Eu, às vezes, tô lá no meu feed e aparece a KT, assim, do nada, com um pensamento. Faz assim na tua cabeça, bum. Aluga um triplete. Deixa eu te perguntar, como é que. Agora só, não é o escopo da entrevista ainda, mas assim, como é que você tem esses insights? Você é da sua cabeça mesmo? Geralmente eu leio alguma coisa no Instagram ou vejo alguma coisa que eu falo. Pode falar palavrão? Pode. Caralho, não, isso é muito bom. Deve falar palavrão, então deve. Porque nada expressa melhor aquilo que a gente vai falar do que um caralho, um porra, né? Um com puta certeza. Então, beleza. Muitos Tá no dicionário. Exato, é necessário. Tá no dicionário? Não. No nosso tá, no dicionário da Bocudas tá. O Aurélio? Não no Aurélio, mas No o da dicionário vida. O dicionário da vida Sim. tem um grande embasamento, né? Mas às vezes eu vejo alguma coisa que dá, sabe? Acho que a história do porquê eu voltei tá muito ligada com esses pensamentos. Eu acho Então que quando vamos começar. Vamos Vamos começar. falar. Então quando a gente bora. fala de sexo, sexualidade não é só o ato em si. Não. Tem muita coisa que envolve, entendeu? Toda a energia Por que vital. você... Então, vamos começar falando, que é a primeira pergunta aqui, né? Só para vocês, para contextualizar, né? A gente vai falar sobre traição, essa é a pauta. Só que a gente antes quer, né? Devia ter colocado uma carinha, né? Ia ser tão propícia. Tem esse aqui. Eu já traí e fui traída. Precisava de mais. Nunca traí. Falo isso com muito orgulho. Mas em compensação, ser traída, gente, em todos. Tipo, de 8 relacionamentos, em 7 eu fui traída. A gente, experiência de vida. E total. O que eu quero saber é o seguinte, fala pra mim, antes da gente começar a falar da pauta, por que você gosta de falar de sexo, de sexualidade? Por que você entrou nesse mercado? É porque eu sempre gostei de sexo mesmo, assim. Foi só uma... Geralmente a resposta é essa, né? Porque foi Sodadeira. um gosto. Cara, pra fazer uma história longa, curta, eu sempre gostei muito de sexualidade. Eu fiz um curso de teatro e eu era solteira mesmo, entendeu? Eu fazia jus ao meu estado civil. Então eu sempre... Você lembra? Hoje, quando ela me deu oi, ela já veio falar, lembra de uma história sua muito boa? Sim, todo mundo pede pra eu contar essa história agora que eu voltei. Mas vamos lá. Eu amo. Vamos lá, a história do micropênis, que eles existem. Eu tive a infelicidade. Ou a felicidade, porque foi um vídeo que na época tinha quase 1 milhão de visualizações. Mas enfim, eu fazia muito jus, eu fiz um curso de teatro e eles falaram pra mim, cara, grava, faz um canal, alguma coisa, porque você tem muito jeito com isso. Você é péssima interpretando. Mas você é muito boa sendo você. Como atriz? Como atriz é horrível, mas como apresentadora é muito boa. Que bom, te deram essa letra, então. E aí, na época, hoje não mais, mas na época eu era vegetariana e não bebia. E aí e não sei cozinhar desde então. E aí eu resolvi fazer o quê? Um canal sobre gastronomia. Sério?
Você não sabia disso? Não. O canal Ponto C começou por conta de um canal de gastronomia que eu fiz, que óbvio que deu errado. Porque não tem nada a ver comigo. Nada. E você sabe cozinhar? Não. Deu muito errado. Muito boa a óbvio. decisão Eu dela. ia em restaurantes, enfim, tudo errado. Ai, muito bom, muito 2017, 2018. Tudo errado. Aquela que tá bem perdida, né? Exato. Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Até que a minha mãe virou pra mim e falou, eu tava super frustrada. Gravei 3 vídeos e deu super errado. Aí, eu super frustrada, minha mãe falou, o que você gosta de falar? O que você conversa com seus amigos? É sobre as pessoas que você sai, as suas histórias. Eu já vi, as pessoas gostam de ouvir. Por que você não grava sobre isso? Tinha acabado de lançar IGTV na época. Nossa, IGTV. Há muito tempo. E aí, o IGTV, quando você abria, aparecia lá, canal. E aí, eu falei, quer saber? Vou fazer um canal no IGTV. E aí, apareci nos stories pela primeira vez. Eu lembro que eu sou muito branca. Eu lembro que aqui ficou tudo vermelho, assim. Eu lembro a primeira vez que eu falei de sexo também. Nossa, aí eu tinha, sei lá, na época, uma miséria de seguidores. Porque eu sempre gostei de fazer foto. Então, eu fazia algumas fotos e tinha uma galerinha Você lá já que começou no Instagram acompanhava. mesmo? 100% no Instagram. Tá. Até que um dia eu virei e falei, gente, eu tenho algumas histórias, vocês querem saber? Aí eu recebi, sei lá, 20 DMs. Falei, uau, nunca tinha recebido isso, essa quantidade de mensagens na vida. E eu falei, bom, então tá, já que vocês gostaram, o que vocês querem saber? Primeira história. E aí foi indo. Você lembra quantos seguidores de primas você tinha? Eu tinha, na época, uns 7 mil, 8 mil. Legal, já dá pra ter uma boa interação. E teu público era mais masculino ou feminino? Mas eu não tinha interação nenhuma, porque era só porque o povo curtia as minhas fotos. Eu não sabia. Tá. E foi muito no começo disso. Tá. Lá pra 2018, vai. Porque em 2018 que eu fui tentando construir, entender o que era. Em 2019 eu já tava trabalhando mesmo no mercado. E aí o canal durou até 2020 morreu. A gente fala disso já. Vamos esperar um pouquinho. Mas agora depois, 2020 corta e você voltou agora. Isso, então, aí eu fui, o canal deu muito certo, um assunto foi puxando o outro. É um mercado que, infelizmente, você não tem pessoas que fazem um conteúdo sem vulgaridade. Então, eu acabei me destacando por causa disso. Porque é muito fácil você falar sobre sexo, mostrando peito, bunda e etc. Ou cagando regra, por exemplo, 5 posições que toda mulher deve fazer para usar mais rápido. Isso não funciona. Não é o como nosso... conquistar uma mulher. Perfeito. Com uma piscada, que vem de curso Esse disso. é o conteúdo mais difícil, né? É mais fácil seguir essa Como agradar... Não, pior é de 5 maneiras de agradar um homem. Vá! Essa é de fuder. Enfim, e aí eu tive alguns diferenciais. Um deles foi porque eu falava para homens. E você não tinha, assim, uma mulher que... E eu tenho alguma coisa que eu não sei o que é, mas todo mundo me fala que as pessoas acabam prestando atenção no que eu falo. Perfeito. Então, eu acabei usando isso a meu favor. Então, eu fazia com que os homens tivessem mais liberdade e entendessem as mulheres. Então, eu fui atraindo um público que eles viraram meus amigos. Então, eles não confundiam as coisas. O que era mais legal é que, assim, cara, em 2 anos de canal, se eu recebi 5 nudes, foi muito. Caramba. O povo realmente respeitava. Eles me tinham realmente como amiga. O canal estourou. O pessoal do YouTube me chamou, eu comecei a apresentar prêmio, etc. O negócio deu super certo. Eu tinha 1,5 milhão de visualizações por semana. Caraca. Foi a época da Inuendo, que eu gravava semanalmente. Eu tava lá gravando vários vídeos, era vídeo quase todo dia. Sim. Enfim, e aí foi crescendo. Quando eu tava no boom, fechei com uma produtora, tudo certo. Eu conheci uma pessoa, casei. E por ciúmes, eu abri mão de tudo. Foi aí... Foi por isso que... Exatamente. Mas assim, escolhas da vida. Acho que tudo caminhou pra isso. Eu tinha acabado de quebrar o contrato com a produtora. Também tava muito difícil. Eu ia ter que recomeçar. Tinha investido uma grana no estúdio. É mesmo? Você nem chegou a gravar lá, né? Gravei Gravou? bastante lá. Nossa, eu lembro de ter encontrado você. Eu lembro de ter encontrado você numa época que você falou pra mim que você ia começar, que você estava vendo cenário, tudo. Isso, montei todo o cenário. E aí depois acho que a gente perdeu um pouco o contato, não sabia. 3, 4 meses na produtora. Gravei bastante mesmo. E esse conteúdo? Foi tudo pro ar. Foi tudo pro ar. Deu super certo. Só você cresceu nesse tempo? No tempo do produtor? No tempo que... Da produtora. Sim. Aprendi muitas coisas. Tudo ensina, né? Perfeito. Eu não tinha muita base. Então, ali foi colocando a cara a tapa, entendendo o que funcionava e o que não funcionava. Era eu por mim mesma. Então, tudo aquilo que a produtora falou que ia fazer pra mim, eles não fizeram. Então, foi aí que a gente teve a quebra de contrato. Então, assim, tirar todo o cenário de lá. Onde eu vou montar agora? Ir atrás, do nada. Eu sempre deixei vídeo de gaveta, mas vocês sabem como é difícil. Por mais que você deixe de gaveta, uma hora acaba. Sim, e aí, eu tô postando numa constância, com um estilo de vídeo, com profissionalismo. E, de repente, eu vou gravar de novo no meu quarto.
Não ia funcionar. E o Júlio, na época, o nosso amigo que era da loja, ele falou pra mim, volta a gravar na loja. Mas eu vou voltar a gravar com o meu celular, sendo que eu tinha 2 câmeras, edição. É muito difícil. Ao mesmo tempo que eu conheci uma pessoa que virou pra mim e falou, não, imagina, larga tudo e trabalha comigo. E, Katê, você acha que o pedido da pessoa que você estava se relacionando foi realmente, assim, vem trabalhar comigo, aqui tem mais oportunidade? Ou é algo do tipo, para de falar de sexo na internet? Para de falar de sexo na internet, totalmente. E isso vai muito com o tema de hoje, que é traição. Sim, por isso que você foi nossa escolhida. Exatamente, então a gente entra muito nisso. Mas, enfim, parei. A gente aprende, acho que todas as... E entra também muito com o negócio das frases, desses pensamentos. Acho que a gente aprende muito com os erros da vida. Que a gente acha que é um acerto, mas depois é um erro. E aí, depois de alguns anos, tipo 3, 4 anos, que eu fiquei totalmente fora. Eu sempre senti falta, porque é o que eu realmente gosto. Perfeito. E aí, eu virei e falei, não, eu vou voltar. Uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato, inclusive, foi a Ju. Eu falei, Ju, eu quero muito voltar. Eu não tenho ideia de como começar. Assim, foram 3, 4 anos longe de, cara, um dildo, um vibrador. Eu não sabia nada mais. Aí ela me levou lá na ela e falou, calma aí que eu já ia bater na mesa. Calma aí que eu já vou te dar uma aula de novo. Sentamos juntas e ela me explicou bastante. Eu fui retomando os produtos, a ideia, né? O assunto. De todas as coisas. Aí comecei a me inteirar assistindo o conteúdo. Falar, eu lembro disso. É que nem andar de bicicleta, eu só preciso andar. E foi muito tempo sem transar. E não mudou tantas coisas, pelo menos no mercado erótico, né? Não tem tantas novidades. Mesmo. Não tem tantas novidades. É isso. As mesmas pessoas. Novidades aqui e ali. Tem muito pouco. Pra você ver como tem oceano aí pra nadar. Então, e aí eu percebi que a gente ainda tem a mesma necessidade que a gente tinha naquela época. Sim. Com uma grande diferença que o mercado evoluiu muito. A gente tem o sexo já na seara do bem-estar. Muito mais do que era antes. Então, legal, as pessoas conseguiram trabalhar. Mas ainda tem muito a ser trabalhado. Então, dá pra fazer, sabe? Dá pra fazer parte desse mercado de novo. E principalmente para as mulheres, né? Falar para elas, comentar com elas. Então, e aí veio uma diferença de quando eu resolvi voltar. Porque na época que o YouTube me procurou, o meu grande problema era eu falava para homens. E por uma necessidade do mercado, eles precisavam que eu falasse para mulheres. E na altura do campeonato, do tamanho que eu era muito mais difícil mudar o público. Agora que eu comecei do zero, eu falei, eu posso definir para quem eu quero falar. Eu vi que seu público é bem mais feminino, Meu público hoje, graças a Deus, é bem mais feminino. Não é bem melhor falar para mulher? E relativo para mim, porque eu tinha os caras, tanto como meus amigos, que era muito leve. Porque as pessoas acreditam que falar para homem entra na putaria. E não era assim comigo. Perfeito, tá. Então, tem tantos porquês atrás disso, né? Sim. Quando você voltou, o público te recebeu bem, falou que tava com saudade. Sim, e recebeu por conta de traição, porque eu comecei a falar disso. Então, bora lá! Você abriu mesmo? Eu abri mesmo. Olha, que corajosa! Abri a história? Abri a história, Eu abri em partes, assim. Tá. Mas aí eu comecei a falar sobre o processo de recuperação, de você sair de um casamento, de você viver um relacionamento extremamente difícil, para não usar certas palavras, e como você consegue se reestruturar. Sim. E aí, eu fiz um vídeo bobinho falando sobre dieta. E eu recebi um monte de hate falando. Por isso que você foi corna, porque você é gorda. Você tá me zoando. Aí eu perdi minha conta. Começaram a denunciar, tipo, uma onda de hate. E eu perdi minha conta. Eu tô chocada. Você não sabia disso? Isso foi em dezembro. E aí, foi aí que eu virei e falei assim, então agora eu vou abrir o jogo. Fui corna mesmo. Então agora vamos lá. E comecei a falar sobre isso. Então, muitas mulheres começaram a se identificar falando, eu comecei a falar sobre traição, eu comecei a falar sobre você superar um relacionamento, sobre você se reestruturar, e eu mostrava, tipo, eu comecei do zero. Eu comecei com um colchãozinho no chão, e aos pouquinhos eu fui, sabe? Eu não sabia cozinhar e, gravei o primeiro dia que eu fiz uma carne moída, comecei a chorar e gravei nos stories. E assim foi indo. Então, ao mesmo tempo que eu falo, enquanto é importante você gozar para você ter a sua independência sexual, eu falo o quanto é importante você ter as suas coisas, você fazer por você, o seu amor próprio em primeiro lugar, e você cuidar de você, sabe? Desse amor, que é muito mais importante do que qualquer outro que possa surgir, entendeu? E aí foi vindo. Aí em abril teve o prêmio, me convidaram para apresentar o prêmio do mercado erótico. E aí eu falei, então agora eu tô oficialmente no mercado. Como foi esse convite? Porque eu fui atrás de todo mundo que eu conhecia. Como por exemplo, a Ju, foi pela Paula Guiar.
que também é uma pessoa muito legal para vocês Ela entrevistar. Eu conheço ela. Legal, Paula Aguiar. Ela era da presidente da ABM, da Associação Brasileira de Empreendedores do Mercado Erótico, empresas do Mercado Erótico, não lembro agora. Mas é da ABM, quando eu a conheci, ela era presidente. Ela já não é presidente há um bom tempo. Sim, mas ela criou o prêmio. Mas ela tem o prêmio e ela tem um marketing, né? Não sei se é isso, uma agência de marketing que ela também faz o marketing de marcas, de outras assim, empresas. Como a Ju, ela virou e falou, você faz muita falta no mercado. O tipo de conteúdo que você fazia é muito importante. Porque a gente ajuda a quebrar paradigmas e abrir portas para o mercado. Mas é isso uma coisa que eu acho importante falar, assim, a gente, eu falei para você vai voltar e você vai ver que as coisas não mudaram quase nada. E eu acho que a gente tem que ter um espaço para falar com mulheres de várias, não queria falar classe social, mas mulheres de todas as idades, sabe? Sim. Mulheres que têm... Porque, na verdade, assim, é uma coisa que eu acho que é importante. A gente fala de sexo, a gente acha que é a transa. E não é isso. A gente está falando de sexualidade, a gente está falando de se tocar, de gozar. É só um ato. Isso. Um ato. E a gente pode orgasmar até o dia que a gente morrer. Sim. E tem muitas mulheres que, por várias questões, por tabu, por questões sociais, culturais, até religiosas, não se tocam, né? E eu acho que é isso que falta no mercado erótico, sabe? Assim, ampliar o leque, o público, porque a gente aceitação também. A gente foca muito para aquele público que é heterossexual, sabe, que é a mulher gostosona, o cara pausudo, isso. É o pornô, isso, entendeu? Quando a gente vai em alguma feira, algum evento, alguma coisa, ainda é muito esse perfil que as pessoas expõem ali, sabe, assim, nas marcas, é uma coisa que me incomoda, porque você não vê uma pessoa de mais idade como modelo de produto. E quando você vê, você estranha. Exatamente. Você fala, gente, como assim? Então, quanto mais... Precisa ter. Porque quanto mais tem, mais natural é. E mais as pessoas entendem que pode ser assim. Exato. A gente vai chegar lá. Dia das mães. A gente vai chegar lá. Com mães que são apresentadoras muito famosas, fazendo campanhas e a internet em choque. Gente, eu vendi muito vibrador pra mãe. Graças a Deus. O babado da Angélica, por exemplo. Exatamente. A Angélica falou eu tentei não citar nomes, mas... ela é tão famosa. A Angélica foi fazer uma propaganda de vibrador e o povo ficou alucinado. Porque como que é? Ela é mãe. Como que ela pode falar de vibrador? Porque mães não gozam, mães não transam. Gozam, não. Né? Minha mãe é virgem. Exatamente. A sua também, A gente já teve esse papo, né? Já. Não, e quanto mais fala, e a gente tem que sair desse lugar, é o que eu acho que a gente faz, sair desse lugar que, entre aspas, caga regra, posições que a mulher gosta, homem gosta assim, então, mas é por isso que eu não gosto. Esse é o mais difícil, eu acho. É por isso que eu não gosto dessa coisa do empoderamento, que a gente fala do empoderamento, porque parece que o empoderamento é ser safada, dar, sabe assim? Ou só mostrar bunda. Fazer esse sexo, tipo entendeu? De conteúdo de 5 formas de fazer um homem enlouquecer na cama. A gente tá falando do prazer do outro. Sim. Enquanto a sexualidade, a gente tem que falar do nosso prazer em primeiro lugar. E é isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas. Que antes da gente pensar do prazer do outro, a gente tem que pensar no nosso. E saber conhecer. Só funciona assim, na verdade. Né? Exatamente, só funciona assim. Isso é uma pauta boa, porque eu lembro que uma vez eu tive uma sessão de terapia sobre isso, na minhas sessões lá com o Claudinho. Ele falava pra mim, ele falava assim, você acha que a melhor transa é quando você agrada o outro ou quando você se agrada? Eu falei, cara, eu acho que é quando eu me agrado. Ele falou, exatamente, porque quando você se agrada, o outro vê que você tá louca, e aí que o prazer aumenta, entendeu? Porque, enfim, são coisas assim da questão de instintiva, né? Mas é muito melhor, muito mais prazeroso para um homem ver a mulher enlouquecida de prazer, mesmo ela se tocando, do que sendo com ele, entendeu? E não só para homem, o mesmo funciona para mulher. Também. Eu ia falar isso. Teve uma fase na minha vida que eu não tava gostando, mas eu adorava pagar de cachorrona, putona, pra ver o cara loucão, de tesão, ou a mina também. Eu ia falar, tu é bi, não é? Ou a mina também, sou bi, adoro uma pepeca. Ela até veio pra cima do... Entendi. Adoro uma pepecona. A entonação foi... Entendi. Gosto sim. A gente acabou de falar no episódio passado que eu amo o cheiro de pepeca. Vamos aí. E aí eu gostava de ver essa reação da outra pessoa, mas eu não tava gostando. Hoje, eu adaptei um pouquinho isso. Porque, peraí, eu também preciso sentir prazer. E primeiro me conhecer... falar o que eu gosto e depois eu vou pensar no outro. É performance, né? Isso também é uma pauta. As pessoas se preocupam muito com a performance do momento e não com o prazer. A gente não tem uma câmera ligada na nossa frente, a gente não precisa pensar.
em mil posições pra poder agradar. Perfeito. E pra ser gostoso pra gente também. Perfeito. Às vezes é aquela posição que você fica mais zoada, é a que você mais vai gozar. E mais, o orgasmo não é bonito, não. A gente, na hora que vai orgasmar, a gente talvez tenha referência, ou talvez não. Pequenos derrames, pequenas confusões. Tem a referência de um orgasmo do vídeo pornô, que é aquela coisa... Ai, bonito, tô gozando, vou gemer e acabou. Quando Mas às vezes a gente quer fazer fazer um barulhão esquisito, sabe? E esse é o orgasmo gostoso. É esse mesmo. Natural, né? Exato. E tão natural quanto a luz do dia, assim, é uma traição. Do nada, eu só quero fazer um link. Mas eu falei, a gente volta, que a gente ia viajar muito. Você vai ter que voltar de novo, Catê. Eu quero saber o seguinte, pra você, o que é uma traição? Porque assim, Bora. existem várias definições de traição. Vamos entrar, então, no assunto real, né? Isso, o que é uma traição pra você? É tudo aquilo que não está combinado. Traição não é necessariamente ABG transei. Não, pra mim traição é o que não está combinado. Traição serve pra relacionamentos amorosos, pra relacionamentos profissionais, pra relacionamentos familiares. Traição é você fazer o que não está Pra relacionamentos acordado. abertos. Mentira. Perfeito. Exato. Perfeito. Traição pode ser assistir um filme com uma outra pessoa. Se aquilo se incomoda e você já conversou com a pessoa, você já expôs que você não quer esse tipo de situação no seu relacionamento, então a pessoa tá te É uma traindo. traição. É ultrapassar os limites, né? Exatamente. O famoso combinado não sai sai caro, né? Não é o primeiro relacionamento que você foi traída. Não, eu inclusive faz um mês e um pouquinho que eu fiz uma constelação. Pra entender, porque assim, em todos os meus relacionamentos eu fui traída. Isso Tá. não é normal. Não, Então- Freud explica, né? Assim, alguma coisa tem. Então eu tive 8 relacionamentos, estou no 8º. A princípio, tudo sob controle. Acho que, dessa vez, meu dedo não foi podre, eu Rolou um acertei. olharzinho ali pra Gero aqui, ó. Acho que deu muito certo. Mas nos outros 7 eu fui traída. Pode crer. Inclusive, um antes dela foi muito engraçado, porque foi um relacionamento de 3 meses. E é bizarro, porque quanto mais... quanto mais eu falo... Não, porque assim, só é corno quem procura, né? Tem Tá essa bom. também. Tem Não também. adianta. Só que quanto mais eu falo, não vou procurar, mais as coisas vêm até mim. Bom, isso é bom. Aí aconteceu uma situação muito engraçada, de eu estar com o carro da pessoa, e ela virar pra mim e falar, vem me buscar, não sei o quê, e eu, tipo, não quero ir. Não, vem me buscar. Eu falei, não quero ir, pede um Uber. Eu sabia que não era pra eu ir. Quando eu cheguei no local, estava ela muito bêbada, dando em cima de outra pessoa. Eu fiquei só no carro observando, eu falei, não é possível que isso tá acontecendo comigo, né? E ela que te chamou pra ir buscar ela? Nada. Ixi. Aí eu falei, não tô acreditando. E aí eu fui vendo a reação, porque ela tava de costas. Eu vendo a reação da menina que ela tava conversando, eu falei, gente, ela tá pedindo pra eu ficar com a menina. Ah, desci do carro. Falei, tudo bem, entrei na balada. Puta, tava de moletom. Entrei na balada, falei, vem aqui. O que aquela outra ali na porta te falou? Ah, pediu pra ficar comigo. Falei, não. Então, assim, até quando eu não quero saber. Sim. Quando eu não... O negócio vem, Mas pelo entendeu? menos você já tá traindo a solução também, né? Nossa, O problema não vem a solução. Nossa, eu tô passada. Essa foi a primeira que você, desse relacionamento. Mas foi a 7ª. Tá. A 6ª, 5ª, 4ª, 3º, 2º, por todos eu fui traída. Foi traída. Homem, Beleza. mulher. Mas desse último relacionamento que você teve, foi a primeira traição ou primeira e única? Primeiro e único, durou 3 meses. Não, acho que ela descobriu, ela já despachou. Descobriu Aí e um despachou. relacionamento antes desse, eu parei de contar na 13ª traição, porque aí eu falei, chega, né? Ah. Não vou mais contar. Então deve ter sido umas 20. Que eu fiquei sabendo, né? Isso que eu queria saber. Porque assim, eu já tive uma questão muito... Assim, foi muito séria na minha vida. Eu fui traída e eu perdoei. Só que eu perdoei mesmo. Só que depois eu descobri que eu era trouxa porque, né, a pessoa que se disse arrependida, Sim. não tinha se arrependido. E você fica naquele dilema, você quer, né? O problema Morrer de do tão idiota. perdão é que a outra pessoa acostuma. Então, isso que eu queria saber de você. Você acredita em perdão, uma traição? Não funciona. A não ser que a outra pessoa realmente tenha se arrependido muito. Você sentir que a outra pessoa realmente Eu também acredito aprendeu. nisso. E assim, você vai ter que dar a cara a tapa. Agora eu falo, perdoa uma vez. Se repetir o erro, esquece. Isso é verdade. Porque não adianta. A pessoa tem lógico, as pessoas erram. Ela tem direito a perdão, todo mundo merece uma segunda chance. Só que, se a pessoa errar de novo, esquece. Por É que eu acho que experiência própria, não insiste, porque vai... A não Isso ser é tanto... que você fale que você vai saber lidar com isso. É que eu acho que depende... Não é que depende, até uma das perguntas que eu coloquei aqui pra você, que eu acho que o que pega é o pano de fundo da traição.
Te traiu porque é egoísta, te traiu porque é imatura, te traiu porque não tá feliz. Porque assim, eu acho que tem muitas pessoas que hoje em dia, né? Muitas pessoas é difícil falar, mas existem casos que eu já vi de pessoas que traem porque estão, por exemplo, naquela crise da meia-idade, se sentem mal dentro da própria vida e começam a achar uma fuguinha, né? Um subterfúgio. Você acredita em a oportunidade faz o ladrão? Então, aí você cai no outro lado. Eu acredito que muito. A pessoa que, na verdade, está fazendo isso, o problema dela, no meu ver, é muito maior do que a traição. Eu já traí. Eu também já traí. Então, eu tô me identificando com algumas coisas aqui. Não, mas isso que eu chamo de maturidade. Às vezes você não galgou ali o seu caminho do autoconhecimento, você ainda não se desenvolveu ainda, foi na terapia, fazer um monte de coisa, entendeu? E você acaba procurando no outro aquilo que você não quer dentro de você achar, entendeu? Total, sim. E comigo também. Já aconteceu isso comigo. Aconteceu também. E ao mesmo tempo não posso perder a oportunidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Isso eu nunca tive. Beijar essa boca, de ver esse peru, ver essa popoca, sei lá. Sei lá, eu não queria perder a oportunidade. E isso foi tratado na terapia muito, porque eu via que eu não fazia isso só no âmbito sexual, de amoroso. Eu via que, por exemplo, dava às 6 da tarde no meu trabalho, quando eu trabalhava em escritório, geral levantava e falava assim: opa, Carlinha, te encontro lá no bar. Carlinha, você vai pro bar? Eu queria largar tudo que eu tava fazendo, porque eu não podia perder o primeiro brinde. Eu não queria perder a primeira garrafa. Isso em terapia, né? Então, exatamente. Eu fui descobrir isso. Tá resolvido? Tá resolvido. Hoje eu sei escolher. Não tô solteira. Meu Deus. Coitado, me Não, esse homem... É homem ou mulher? É homem. É um Ele santo. tá fazendo terapia também? Porque ele talvez vá pesquisar. Ele começou a fazer. Beleza. Ele é um santo. Entendi. Não, Talvez assim, um vazio, alguma coisa. Hoje o meu combinado é: você tá com vontade, você vai me contar. Eu tô com vontade, eu vou te contar. Contrário de você teve 6, 7 relacionamentos e foi traída. Eu tive 5, 6, sei lá quantos, e eu traí todos. Não, deixa eu respirar fundo aqui, ó. Eu também preciso de uma constelação pra saber. E aí, por que eu traio? Entender. Preciso, não, isso com certeza. Eu vi uma frase, não é uma alfinetada, Tá. tá? Mas vem, joga aqui no uma frase cuzão dela. maravilhosa que eu levei pra vida. A carne só é fraca quando o caráter... É fraco. Entendeu, né? Sabe a frase virada de chave? Rolou comigo em um único momento. Que foi quando? Me pegaram. Eu lembro. O meu ex passou a noite com o meu celular na mão, vendo tudo. E aí rolou essa porra dessa virada de chave que todo mundo fala, seja pra adolescência, vida adulta, seja menina, mulher, essas coisas. Pra mim rolou, eu sei o que é trair e traição. Sabe assim, parece que eu não entendia. É que você tá trocando uma coisa muito certa por uma oportunidade de momento, Óbvio. sabe? É uma coisa muito real pra algo muito pequeno. Isso não entra na minha cabeça. A gente tá muito, tipo, né? É um bate-bola real, porque eu não aceito traição de jeito nenhum. Hoje eu nunca mais vou trair. Eu vou falar. Olha, eu olhei... Mas isso é maturidade. Porra, né? eu olhei, eu tô A gente de conversar. ideia com uma pessoa, eu tô encantada por uma pessoa, eu senti tesão ao conversar com uma pessoa. Ontem eu tava num evento com meu namorado e troquei olhar com um cara. E eu contei. Mas é a mesma coisa de você assistir um pornô. O desejo, o tesão é inevitável. Mas é o que você vai fazer com essa situação que vai mudar todo mundo da história. Perfeito. Eu não lembro agora onde eu ouvi. Acho que foi Laura Miller, não sei. Ela foi numa... Não sei, foi alguma... numa escola e falou... já sei, foi a Canosa, Ana Canosa. Idolatrada Ana Canosa. Ela falou que foi numa escola para adolescentes e falou que o desejo à pessoa, o seu namorado ter desejo para outra pessoa, não é uma sacanagem, não é uma falta de consideração. Mas é o que ela vai fazer com esse desejo. Exatamente. Mas isso é verdade, a gente não controla a cabeça do outro, a gente não consegue controlar, não controla nem de dentro. Nosso desejo, imagina lá. Que a gente sente. Porque a química é uma coisa incontrolável. Às vezes a gente tá de frente com uma pessoa e o negócio bate. E a gente não tem como controlar. Mas o que a gente vai fazer com esse desejo? Eu já traí, já fui traída. Primeiro, eu acho que eu traí, não tenho certeza. Mas assim, a questão é, eu me senti tão mal traindo que uma hora que eu cheguei pra mim e falei assim, eu não quero isso. O que eu tô sentindo, eu não quero, entendeu? Que a outra pessoa sinta. Então, eu acho que eu traí uma vez só. E aí eu falei, eu nunca mais vou trair. E não traí mesmo. Mas quando eu fui traída,
Foi um casamento, foi um negócio muito mais complexo, é uma história de vida junto, né? Mas eu me senti traída não só assim pelo ato sexual, sabe? Mas por traição. tudo, cara. Primeiro Traição. por eu ter sido. Eu me senti usada, eu me senti. Não, você entende isso, né, KT? Não é pela questão sexual da coisa, mas é aquela pessoa que, fala A pra você, mas no fundo tá dizendo B. Aquela pessoa que mentira. que tá te levando na maciota, que tem a cara de pau de dormir do seu lado. Depois que te traiu, te enganar, sabe? Eu acho que traição por sexo, puramente sexo, é por isso que eu perdoei menos já pior. tantas vezes. E esse negócio, eu bato no peito com muito orgulho de dizer que eu nunca traí, porque até, assim, o meu namorinho de criança, eu fui traída. Então, o meu primeiro contato amoroso, eu era virgem ainda, eu já fui traída exatamente por ser virgem. Porque meu primeiro namoradinho virou pra mim e falou, já que você não pode transar comigo, eu vou transar com outras. Então, eu acho que eu já peguei trauma ali. Então, eu já falei, cara, eu não quero 13, 14. Eu não quero fazer com o outro aquilo que eu senti que foi horrível. E aí depois veio outro. E eu falei, realmente, não dava nem tempo de eu trair, né? Porque eu já era traída antes. Que fita. Então, assim, meu primeiro contato com traição já fez com que eu aprendesse que não era isso que eu queria. Mas eu comecei a ver, por muito tempo, eu já tive um relacionamento aberto e eu defendia a não monogamia. Eu também já defendi muito a não monogamia. Não é pra mim. Essa era uma das perguntas que a gente ia fazer. Não é pra mim. Hoje eu não entraria num relacionamento não monogâmico. Não funciona pra mim. Porém, eu já defendi achando que eu seria super apta. E tudo bem, é muito individual. Você tem que ver o que funciona pra você. Perfeito. Mas nessa concepção, eu comecei a entender que o desejo existe e o ato, você consegue perdoar quando é só carnal. Só que aí tem duas situações. Quando não é só carnal e quando esse só carnal se repete muitas vezes. Que deixa de ser só carnal, né? Exatamente. E é assim, se você existe um envolvimento. tem em casa e mesmo assim você procura, tem alguma coisa... A falta da comunicação no relacionamento também pode calhar a isso. Só que eu sou uma pessoa que gosta de sentar pra conversar. Eu gosto de resolver. Então, principalmente quando a gente fala de sexo. Pô, eu falo de sexo na internet. Até quando eu não estava falando, não tinha mais o canal. Então, se eu falo de sexo pra tanta gente, por que eu não vou falar de sexo dentro de casa? Sim. E no meu relacionamento é isso, né? Eu falo de sexo pra todo mundo. Mas aqui dentro do meu eu não vou falar. Você falou que você foi traída em diferentes... namorinho de adolescente, tananana. Várias fases da vida. E eu é o contrário. Eu traí em diferentes níveis. Era namorico de adolescente. A Ju falou que se sentiu mal. Eu, na minha adolescência... Eu já não era adolescente, eu já era 20 e pouquinhos anos. Mas essa culpa... Mas eu me senti muito mal. Eu fui parar na terapia por causa disso. É o mesmo terapeuta até hoje. Você falou o nome dele, é o mesmo terapeuta até hoje. Não é? Esse Cláudio? Não é era, não. Época? Era um homem também, não era? Não, eu tive... A minha primeira terapeuta era uma mulher, foi com ela. Eu fui parar nessa terapia quando eu traí essa... Mas na época da Casa do Sentir, era um homem, não era? Era o Cláudio. Ele que eu tô falando, é o mesmo. O Claudinho, meu amor. Claudinho é tão nome de psicólogo, não é? Ai, eu amo Claudinho. Então, mas eu fui parar, porque a gente me deu um tilt na cabeça... Porque ao mesmo tempo que era uma pessoa muito querida, aquela coisa, né? Você não quer machucar, você não quer magoar. Eu já não tava mais feliz com ele. Só que eu não conseguia verbalizar. Falar pra ele, acabou. Você traiu ele? Traí. Ah, tá. Traí. E no final das contas ele sabia, né? Ele desconfiou e tal. Mas eu fiquei muito mal, assim. Tanto que quando a gente terminou, eu pedi pra voltar. Olha que louca, porque eu tava me sentindo muito culpada. Muito culpada. Sim. Então, depois que eu tive essa experiência, eu falei, cara, eu não vou mais fazer isso. Porque eu, Juliana, eu não dou conta de trair ninguém. Eu sou daquelas capaz de eu me entregar, entendeu? Me denunciar e falar, me desculpa porque eu te traí. Quem trai tem tanta necessidade de se explicar. Quem trai, ele precisa se explicar. Ele pode não receber o perdão. Acho que é você que tem. Então sou eu mesmo. Eu conheço muita pessoa que trai e fica na miúda, não conta nada. Não, mas quando é pega. Não, mas eu não fui pega. Não foi pega. Eu não fui pega, mas eu terminei o namoro meio que na pressão, assim, porque chegou uma hora que eu não conseguia gerenciar. Entendeu? Eu falei assim, gente, eu não tô dando conta disso. Você falou uma palavra que é muito foda, assim, quando a gente pensa em traição, que é culpa. O traidor sente culpa. Só que a pessoa que foi traída sente muito, porque automaticamente você pensa que o problema tá em você. Então, assim, aonde eu errei, aonde eu faltei, eu sou culpada. A pessoa só fez isso porque a culpa é minha. E você virar a chave na sua cabeça de entender que você não tem culpa, é um trabalho muito difícil. Catê, acho que em questão de colocar na balança a culpa... Que, claro, de quem trai, ela existe e tal, mas, putz, eu acho que pesa mais pra quem foi traído.
Porque ele pensa, o que eu fiz de errado? Aonde foi eu que acho que é isso e é também o tipo de relacionamento que você está inserida. Porque se é um relacionamento como ela falou, que era um casamento. Na verdade, você dividia tudo, né? Meu, dói demais, dói demais. Só não dividia o chifre. O resto dividia tudo. Mas assim, é aquela coisa, né? Envolvendo família. Porque assim, quando vem a bagunça, né? Que você descobre o negócio, você fala assim, e agora, o que eu vou fazer com essas pessoas? Porque aquelas pessoas também são a sua família. Entendeu? E fica uma coisa assim que você não sabe como é que vai ser a sua vida dali pra frente. Todo mundo sabe, menos você. Também. E isso saiu muito na constelação, sabia? A traição vem de família. Então, eu sempre tô olhando. Então, a traição vai vindo, vai vindo. Então, eu cheguei num ponto que. Da sua família? E eu cheguei. E a constelação mostra, né? Eu cheguei num ponto que. Porque pra você ter um traidor, você tem que ter um traído. Isso que eu ia falar. Então, eu cheguei num ponto. A vítima. Exatamente. Que eu tava num momento da minha vida que ou eu continuaria sendo atraída ou eu me tornaria uma traidora. Então, é muito doido, porque veio também uma bomba assim em cima de mim, né? Que eu falei, gente. Então, quer dizer, como? Eu jamais conseguiria fazer isso com alguém. Você não pensava em vingança? Nunca. Nunca pensou em vingança? Santa Caterine aqui, viu, minha filha? Santa mesmo, viu? Nossa. Eu nunca... Eu só de pensar que talvez... Eu dei uma espinafradinha em algumas coisas. Isso rola nesse relacionamento atual, porque eu vou contar descobri que eu tenho traços borderline. Então, nada... Você é louca. Você não tem traços Não, borderline. Você é louca. Não, eu gosto do diagnóstico. Deixa eu com o meu diagnostiquinho aqui. Além de ser louca, mas medicada, graças a Deus. Tá. É assim, ó, por exemplo, a dia. gente tá aqui conversando. Se eu estivesse namorando, fosse do contrário. A sua namorada tá ali, a minha namorada tá ali, eu ia pensar, ela deve estar marcando uma transa com a pessoa que tá junto com ela. Mas isso é inevitável. Inevitável. O que acontece? Eu entrava dentro dessa minha noia e pensava, eu também vou trair. Mas peraí. Antes de ser traída, você já traía. Mas é a vontade, muito mais da vontade. Entendi. Você já arranjava o, né? Entrava Mas é o reflexo do... O meu inconsciente é me diminuir. Hoje em dia, eu sei lidar com isso, óbvio. Eu me anulo. A minha defesa, ao invés de eu falar, eu vou fazer... Eu falo, não, então ela tá me traindo porque eu não tô legal, eu não tô bonita, eu não tô gostosa, eu não sou suficiente. Mas isso passa, né? Passa. Isso muda. Hoje assim, não chegou a ser uma traição, mas eu tive um relacionamento que o cara tava com duas, que eu descobri. Mas assim, não tava oficialmente, mas tava, né? E aí eu lembro que eu já tinha passado meu divórcio e tudo tal. Eu lembro que eu tava na cama assim, juro, eu comecei a chorar. Deu 30 minutos, eu falei assim, o quê? Eu já passei por isso, eu vou ficar chorando por causa de homem, por causa de... Mas aí é a maturidade. Então, porque a gente começa a aprender a levantar mais rápido, né? Lógico que dói, mas a gente aprende a sair do buraco mais rápido. Quanto mais você cai, mais rápido você se levanta. Você tem que aprender. Mas mas eu não penso mais nessa coisa, não, acho que o problema tá comigo, como você falou, da questão da culpa. O que eu penso é uma pessoa que não me merece, uma pessoa que... Não, eu tenho picos. Eu me valorizo, eu falo assim, gente, ou então simplesmente não combina comigo, entendeu? Durante o processo. Obrigada a Deus pelo livramento. Eu amo essa palavra, processo. É tudo um processo. Longo, pode ser curto, pode ser médio, mas durante o processo vem tanta coisa na cabeça. Agora, eu olhando como não a traidora, a que foi traída, que também já aconteceu. Teve um momento que eu não queria falar sobre, eu não queria falar. Eu pensava que dessa forma eu ia afastar cada vez mais o acontecimento. Você tá fazendo de conta que não existia. Mas aí não deu bom, exatamente. Sim, eu acho que não dá. Não deu bom. Eu queria falar do fulano, eu queria falar do acontecimento, do quão doido foi. Ele tava comigo, com uma influenciadora e com a ex. Teve aborto na história, teve empréstimo na história. É cabeluda. Essa é daquelas cabeludas, enfim. Gente, eu não sei. Eu quero e aí saber. Eu quero saber também. Eu já tô tipo, influenciadora. Você sabe sim, lógico. É o maluco de 2019. Já rolou até data. O meu psicólogo chamou ele de psicopata. Ela era apaixonada por ele. Foi a última pessoa que eu me apaixonei antes de namorar. Fiquei 4 anos solteira. Só aí que eu falei, beleza, agora eu consigo. Que antes eu não tava conseguindo, não. Porque foi tão absurdo. É tipo assim, é verdade que uma pessoa consegue fazer isso? Aí com esse meu namoro atual... Mas você acredita em karma? Tipo...
Ai, Tipo assim, eu errei tanto e agora eu tô pagando por aquilo. Eu acredito muito nisso. E é por isso, é essa questão da vingança pra Nesse mim. ponto eu acredito. Eu acho que é melhor você não fazer nada, porque é nada melhor do que a justiça do universo, cara. Não faz nada, porque a pessoa não sei se eu acredito em ter. karma. O que eu acredito é energia. Eu acredito em energia. É, tem gente que chama de karma, tem gente que chama de energia. Enfim, eu acho que volta. A única coisa que eu fiz, eu vou contar. Eu acho que eu já contei, não sei se eu contei aqui, eu contei na ela. Não, o dia que eu fui fazer minha mudança, né? Que eu tinha que tirar minhas coisas da casa da pessoa, eu fui tirar e tal. Aí eu lembro que eu sentei assim na escada, e minha prima tava comigo tirando as coisas, ela falou, o que foi que você tem? Você tá muito triste. Eu tô me sentindo um pouquinho culpada, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu peguei a escova de dente da pessoa e limpei todo o vaso sanitário por dentro. Isso eu tenho que falar que atitudes assim, E botei de volta ali na canequinha. Que podia ser gigante, mas você Tomara que os dentes Não, caem. esse tipo de vingança, tudo bem. Não limpei privada com escova de dente de ninguém, mas fiz algumas coisinhas que eu sabia deixa uma lembrancinha, que iam né? machucar. Sim. Deixa Algumas exemplo. coisinhas eu fiz. Melhor não. Tá bom. Melhor Mas deixar lá. beira esse escova de dente limpar privada ou beira mais uma coisa mais inteligente? Não que você foi burra. Agora que ele vai ficar sabendo. Se ele assistir isso aqui no hoje, ele sabe. Sabe assim, Uma coisa que eu sabia que ia machucar. Tá bom. Foi isso. Tá bom. Eu sabia onde cutucar. E fiz e ó. Tudo de bom. Não, mas a minha vingança não funciona na mesma moeda. A melhor vingança, na verdade, é ignorar a pessoa. É a mais pura verdade. É a mais pura Na verdade. verdade, é você, ainda mais numa situação dessa, de um relacionamento abusivo, porque pra mim traição é abuso. Perfeito. Acho que todo relacionamento abusivo, na minha opinião, acaba mal. Sim, sim. Ou você foi traída, você vai ser traída, Mas ou dar a uma melhor merda. vingança é a pessoa ver que você deu a volta por cima. Sim. Essa é a melhor. E olha, falando em processo, pode passar o tempo que for, mas faça por você. E entra mais uma vez na questão das frases. Sim. Então, assim, você precisa fazer por você. E deixa que o destino, o universo, a energia, o karma, o que quer que seja, faça o resto. Então, o seu processo... Eu recebo muitas mensagens de gente falando sobre isso. O seu processo pode durar um mês. O meu processo faz 1 ano e meio, quase. Agora que eu me senti pronta pra realmente me abrir, pra me apaixonar, pra falar, cara, estou amando de novo. Depois de 1 ano e meio, quase. E pode ser que, como você, demorou 4 anos. Então, respeite o seu tempo. Faça por você. E olhe só pra você nesse processo. E nem se compare com os outros. Não, jamais. Eu queria... A gente, infelizmente, tá chegando no fim do nosso Mas eu vou voltar porque a gente vai falar só de putaria, tá? Ah, tá. Por favor. Beleza, já tô com a minha Barbie BDSM aqui, já tô pensando em outras coisas. Tá coloca na sua agenda, pelo amor de Deus, você precisa voltar. Mas eu queria te perguntar se você... mesmo sabendo que já foi traída 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você desistiu. Você não desistiu do amor. Tá ali, né? Tá com a gatona ali do lado, pelo amor de Deus. Mas se você, nesses últimos, principalmente nos últimos, você procurava? Ou você ficava encanada? Falando, não, esse, de novo, é óbvio, você traída. É que acho que chega uma hora que você confunde intuição com... Exatamente, eu ia falar isso agora. Tem toda uma questão... Eu sou muito ligada à espiritualidade. Perfeito. Eu falo que hoje eu me reergui por conta da espiritualidade. Então, eu tenho uma questão de... Eu cheguei num ponto que eu não queria mais saber e o negócio vinha até mim. Então, tem uma questão de que tem alguém aqui, ó, no cantinho que me conta. Tá, é como se fosse assim, a intuição, ela vem de mansinho. Eu descobri todas as cagadas desse filho da puta de 2019, porque eu dormia e acordava com a mina na cabeça. Falei, eu tô apaixonada. Não, parecia paixão. Mas a gente tem os sinais. Assim. Agora, quando é nóia, ele vem assim, ó, tum! Ele vem muito doido, muito agressivo, e você já fica mal com aquilo. E quando você se conhece, você aprende a entender os sinais do seu corpo. Então, quando é uma noia, vem com aquela ansiedade, aquela coisa. Quando vem só uma vozinha na cabeça, é muito mais sutil. Um sonhinho. Mas hoje chegou num ponto que eu não procuro mais. Veio essa noia, eu vou chegar pra pessoa e falar, cara, estou insegura com tal pessoa, estou insegura com tal situação. É totalmente diferente. Agora, eu não quero saber. Tipo, eu falo que não me conta mais, porque eu não vou procurar. Mas quanto mais você se conecta, entendeu? Mais a coisa vem. Mais vem. Sempre vem. Então, assim, eu acho que é o que ela falou, o teu corpo também te mostra se é uma questão que você tá obcecado com aquilo ali, que você tá noiada, ou se é uma questão de intuição. Porque a intuição, já aconteceu várias vezes comigo também, dá um clique na sua cabeça, tim! Você fala,
Você não parei pra pensar nisso. Olha só, tem alguma coisa aqui. Aconteceu isso. Aí você começa a fazer... É. Então, mas você começa a fazer umas conexões na sua cabeça e você fala assim, puta, cara, acho que eu tô sendo traída. Já aconteceu isso comigo. E é muito engraçado, porque depois que você fica calejada, você vê, não só com você, mas com os outros. Você vê de quilômetros de Nossa, eu distância. reconheço traição de longe, no relacionamento de outras pessoas, não só no É meu. muito louco. E o outro lado, rapidamente, o outro lado, eu traindo, é tão exaustivo. Tu não faz mais, não? Não, é uma promessa. Eu favor. fiz pra mim, eu fiz comigo, É uma merda. com a minha É uma essência, com a merda. minha alma. Eu nunca mais eu vou trair, porque é muito pesada a energia. Não tô brincando. Eu ia dormir, quando assim, eu tinha acabado... O meu ex descobriu e tudo mais, eu ia dormir, eu falava, nossa, meu celular tá aqui. Eu achava que eu tava dormindo assim, ó. Aí eu botava a mão, não tinha nada, era o peso da culpa. Brinco que era o peso da culpa. Mas E isso não me fez bem, e por isso veio a promessa, e é quase que o meu lema, não vou trair nunca mais, eu vou falar. Linkando com aquilo que a gente falou no começo sobre o que é traição, acho que a gente acaba aqui contando, e a gente entrou muito num assunto de que traição efetivamente foi ficar com outra pessoa, mas é muito importante dizer, como no caso da não monogamia. Perfeito. Então, eu tenho um relacionamento não monogâmico em que eu posso me relacionar sexualmente com outras pessoas, mas às vezes o combinado é, não, eu não quero que você bata papo. Você pode transar, mas eu não quero que você marque um cinema, eu não quero que você vá no jantar. Na casa e se da você pessoa. fizer, você fala, gente, mas é só um jantar. Mas aquilo não foi combinado. Perfeito. Então é a mesma coisa. Eu combinei que todas as vezes que eu sair, eu vou mandar mensagem. Se você sai e você não manda e a pessoa descobre, você apareceu no fundo dos stories de... É traição É do uma mesmo traição. jeito. Puta, peguei a pessoa na balada. Não, mas eu não fiz nada. Mas você não falou que você ia. É uma mentira. Isso é Sim. traição. Sabe o que é uma traição também? Pegar o teu celular. Eu te namoro, eu pego o seu celular pra olhar. Eu tô te traindo, cara. Porque você não tá confiando na outra Eu tô pessoa. traindo. Mas acho que a palavra é essa, é Exatamente. confiança. Acho que é uma quebra de confiança, não Se importa. você tá desconfiando, é porque tem no alguma coisa contexto. errada no seu relacionamento. Total. A não ser que você fale, você pode ter a senha no meu celular, você mexe aqui a hora que você quiser. Aí é também- diferente. é, Que também não é nem um pouco saudável. E nem resolve. Mas vale pro relacionamento. O acordo do relacionamento de vocês. Pelo menos no início de processo, fazer esse combinado. Eu tive isso, né, com esse meu atual namorado. A gente conversa muito, muito. Eu falo, amor, maravilhoso, diálogo é eu maravilhoso. tô tendo pensamento intrusivo. Eu acho que você tá voltando de carona com a sua chefe e ela paga um boquetão Carla, pra você. eu já falei pra você que você tem que escrever conto erótico. Você tem que colocar todas essas minhocas aí na cabeça no Criar papel. uma conta de TikTok, escrevendo Não, só as gente, coisas que ela eu me imagino. conta Mas é. Ela me faz conta umas coisas que eu falo, gente, Um quadro isso tá me aqui no enredo. Bocudas. Histórias que eu já imaginei, porque eu Contos gosto eróticos da minha cabeça. Eu gosto do diagnóstico, funcionar, vai traços, funcionar. borderline, porque pelo menos isso me traz uma clareza. E eu consigo dominar muito mais, porque louca. eu consigo dominar mais, tá? Eu domino sim, Você tá hoje em dominado dia. mais porque você tá medicada, minha amiga. Como a minha madrinha, ela agradece aos criadores dos remédios. Ela reza por eles. Eu faço Leva quase pro cara mesmo. que inventou o Rivotril. Obrigada, o Venlafaxina. Lexapro, a Obrigada. fluoxetina. Adoro. Tudo de bom. Kate, pelo amor de Deus, eu ouvi as suas histórias, eu tô amando, eu quero você de novo aqui. Vamos, que a gente não perguntou nem metade do que tava aqui. Vamos falar de putaria na pois é, próxima, é, gente? putaria. Porque esse é um assunto maçante, né? É pesado, é delicado, mexe com muitas feridas de muitas pessoas. Vamos falar de uma coisa mais leve E depois, com tipo, certeza- chicotes, bem levinho. Chicote, algema. Claro. Formas de fazer amor. Que horror. Com os homens. Brega, né? Brega pra caralho. Você volte, por favor. pode deixar. A gente Você vai gostou? falar de putaria. Passou rapidinho, né? E você, com certeza, tem uma história de sexo também, mas de traição. Isso. Você foi Compartilha traído, com a gente. Você traiu, ou é que nem só a Kate, só KT. foi, é KT, só foi... Deixa eu explicar. Eu odeio que me chamem de Kate. É um apelido muito antigo da minha infância, mas algumas pessoas têm essa mania. Então, quando a gente começou, eu falei: não me chame de Kate, por favor, não me chame de Kate, me chame de KT. Mas tudo bem, é natural. Eu mantinha a entendo. Eu vou te chamar de naturalidade querida, né, querida? Querida, ai, nossa. Amiga. Eu amei. Obrigada tranquila, por imagina, vir, de obrigada pelo verdade. A gente vai se convite. encontrar na próxima. E Deixe seu comentário aí de traição. se você quer saber também, a próxima vez que a Caterine vier aqui, também dá sugestão de tema pra gente, de pauta, né? Porra! Precisamos. É. E Tá é bom? isso, E se obrigada. você foi traída, não é o fim do mundo. Aceita Não. seu processo, entende que o problema não tá em você.
E bola pra Recadinho. frente. Tem Não um desiste do provérbio amor. muito profundo que eu adoro falar, que é aquela, sabe aquele que é merdas cagadas não voltam pro cu. E é isso, gente. Caralho. Merdas Cagada. cagadas Não não gostei. voltam pro cu. Não, é maravilhoso. Isso, quando Realmente. você vê, você fala assim, meu, desapeguei. Não Foi. deixa essa merda voltar pro teu cu, não. Cara, o aprendizado que você vai ter quando você superar isso vai ser muito maior Você vai do que virar o chifre que você PhD. carregou. É verdade, Você vai virar é verdade. PhD. Não, eu tenho livre de docência no assunto, né? Exatamente. Realmente. É maravilhoso. Mas a gente aprende, entendeu? O lado bom é esse, né? Aprender, porque senão, pelo amor de Deus, a vida não vale de O nada. aprendizado é muito maior do que o chifre que eu carregava. E olha que eu sou alta. Imagina, pra passar na porta era difícil. Era um peso nas costas, porque... Entendo, entendeu? igual o peso do Mas tudo celular. bem. É, exato. Meninas, obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Ai, que a unha dela. Acabou essa? É a última? Acabou. Senão coloca o Super Mundo. Oh